Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Bem, boa noite a todos. Vamos então começar a falar desse tema, que ele é um dos temas inesgotáveis: educação. E mais ainda, educação dos sentimentos. Agora há pouco, entendendo que nada acontece por acaso, eu estava ali esperando o Leandro e vi essa mensagem que eu peguei, cujo título é Educação. Então eu trouxe, quebrando um pouquinho do protocolo que eu fiz para a palestra, eu vou fazer a leitura rapidamente. Essa mensagem ela é de André Luiz e foi psicografada por Chico Xavier. E diz assim: educação. O amor é a base do ensino. Disciplina excessiva, caminho de violência. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da natureza. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Pais e educadores. Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe. Na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores de vida. Bem, o texto ele cai como uma luva para esse momento de agora. E eu queria começar a palestra propriamente dita fazendo uma pergunta. Quando a gente fala em educação, qual é a primeira coisa que vem à mente? Qual a primeira coisa em que a gente pensa quando fala em educação? Tem professora, tem aluno quase professor, tem professor de espanhol também por aí. Vamos lá. Quando a gente pensa em educação, qual é a primeira coisa que vem à mente? Conhecimento, escola, família, não é verdade? Professor, aluno, não é? Mas quase ninguém pensa em sentimento. Talvez seja porque educar sentimento seja muito difícil. Tão difícil que nem se pensa sobre isso. Não é? Educar sentimentos, e é o tema da palestra de hoje, educação dos sentimentos, na nossa perspectiva, na perspectiva espírita, é uma abordagem necessária, muito necessária, porque ela passa naturalmente pelo processo de maturação moral pelo qual todos nós temos que passar. Educar sentimentos é um trabalho diário de muitas encarnações, a fim de a cada uma delas depurarmos enquanto espíritos, melhorarmos na direção do Pai Maior. E isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Tem um grupo no Instagram que eu sigo, chamado Sociologia Líquida. Todas as semanas eles postam imagens, com comentários dessas imagens, e uma em especial foi postada ontem à noite, me chamou muita atenção. Era um homem nu,
abraçado com uma gigantesca bola de ferro. Obrigado. Essa bola de ferro, por sua vez, ela estava presa a uma corrente, e a corrente estava presa num grilhão. Esse grilhão ficava preso no pé, no calcanhar, no tornozelo, aliás, desse homem, que abraçava essa grande esfera de metal, de ferro, como se estivesse abraçando um ente querido. O grilhão estava aberto, e o tornozelo dele estava marcado, dando a impressão de que aquela grande bola de ferro estava aprisionando aquele homem há muitos e muitos anos. Ela estava aberta, não estava mais acorrentada no pé dele, mas ele a abraçava. E hoje, conversando com a minha esposa a respeito disso, eu estava comentando com ela o que eu consegui interpretar a respeito. E disse assim: olha, Carla, isso aí representa muitas vezes as mazelas que nós temos conosco durante tantos anos, e que quando a gente começa a se libertar delas, a gente sente falta delas. A gente está tão acostumado com aquilo que nos ancora, com aquilo que nos mantém parados, que pela nossa pequenez humana, pela nossa condição ainda de sermos seres que vivem em um mundo de provas e expiações, não conseguimos nos desvencilhar desses vícios que nos colocam presos numa condição de subjugação. Não é fácil mesmo, não é? Não é fácil mesmo se libertar de tudo isso. E aí, como educador que nós somos, eu busquei também algumas outras palavras que vão ilustrar essa introdução. Uma delas é de um dos pais do construtivismo, Vygotsky. Vygotsky é um teórico soviético que escreveu durante a vida toda sobre educação, sobre aprendizagem, sobre maneiras do ser humano adquirir conhecimento. Ele diz assim: as emoções não podem ser inaceitáveis nem indesejáveis a um pedagogo. Ao contrário, ele deve sempre partir das chamadas sensações inferiores e egoístas, como sensações primárias, basilares, fortes, e já com base nelas, o pedagogo deve lançar o fundamento da estrutura do indivíduo. A educação dos sentimentos, são palavras dele, é sempre, essencialmente, uma reeducação desses sentimentos. Bem, nas palavras desse teórico, ele diz o seguinte: todos nós temos conosco sentimentos rudes, sentimentos primários. Nascemos com eles, trazemos como herança, e olha que ele não era espírita, mas trazemos como uma herança. O que o educador deve fazer, na visão dele, não é criar novos sentimentos, mas é transformar esses sentimentos que nós possuímos em coisas mais nobres. Essa visão dele é uma visão que já havia sido trabalhada muito antes por um cara chamado Platão, um filósofo grego. Platão desenvolveu uma teoria chamada inatismo, teoria do inatismo. Nessa teoria, ele acredita, e divulgou isso, que todos nós trazemos conosco uma impressão do mundo e dos seres que fazem parte do mundo em que nós vivemos. Quando nós nascemos, temos dentro de nós, lá na nossa intimidade mais profunda, um registro dessas sensações, desses sentimentos, desse mundo. E que, com o passar do crescimento, as situações que vão envolvendo o ser humano
vão fazendo com que esses sentimentos aflorem de um jeito positivo ou de um jeito negativo. Esse filósofo, ele teve um aluno chamado Aristóteles, que pensava diferente. Para Aristóteles, nós somos uma tábula rasa. O que é uma tábula rasa? Uma tábula rasa seria um ser humano que nasce sem nenhum registro de nada previamente estabelecido. Mais adiante, tem um cara chamado John Locke, ou John Locke, como alguns chamam, que vai resgatar esse pensamento e vai dizer assim, que o homem nasce como uma folha em branco. Esse pensamento, ele termina traduzindo que todos nós, ao nascermos, estamos livres de quaisquer tipo de emoções ou sentimentos. Zerados. Como uma folha em branco de verdade. E que a partir daí, do convívio, das experiências e da lida com a família e com a cultura e com a sociedade na qual a gente está inserido, a gente vai adquirindo conhecimentos, adquirindo experiências, e a partir desses conhecimentos e experiências, a gente vai desdobrando isso através de sentimentos, de sensações, de emoções. Bem, tomados individualmente, as teorias de cada um deles são incompletas. Mas tomados conjuntamente, aí nós temos exatamente aquilo que se assemelha ao que diz a doutrina espírita. Nós somos seres que trazemos conosco, de muitas e muitas vidas, toda uma herança de sentimentos, de conhecimentos, de sensações. Mas nem por isso estamos livres de aprender. Estamos livres de nos colocarmos numa nova situação e fazermos nascer ou brotar em nós novos sentimentos. Então, vamos imaginar que essa folha em branco é a folha em branco desta encarnação. Existem toda uma gama de folhas já preenchidas que estão passadas como se fosse um livro, o livro da vida. E todas as coisas que aconteceram conosco estão ali registradas. E aí, as palavras de Vygotsky agora adquirem um sentido mais forte. Para um educador, para um pai, para um professor, para um pedagogo, não se trabalha com a educação do sentimento. Se trabalha, de fato, com a reeducação deles. Temos conosco todos esses sentimentos guardados. Amor, ódio, paixão, ilusão, não é? Alegria, tristeza, todos estão conosco, todos nascem conosco. Registros de decepções, registros de grandes vitórias estão guardadas na nossa alma. Agora, o que faremos com esses sentimentos? Que lugar daremos a eles? Que hierarquia de valores vamos estabelecer para eles? Esse é o ponto crucial. Pois bem, nesse sentido, eu quero lembrar uma passagem de Jesus. No livro Boa Nova, Joana de Cusa indaga Jesus sobre por que Deus não age com toda a sua magnitude, com todo o seu poder infinito. Por que Deus não age logo e muda tudo e impõe o seu amor? Palavras que estão escritas no livro. Joana de Cusa pergunta a Jesus: por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador
desalmado que espalha miséria e destruição com as forças sinistras da guerra. Jesus, arrebatado por aquela pergunta, e vendo que ele estava diante de uma grande oportunidade para falar das verdades de Deus, não hesitou em dizer para ela que a sabedoria celeste não extermina as paixões do homem, transforma-as. Quem foi o maior perseguidor dos cristãos? Logo após a ida de Jesus, quem perseguiu tanto os cristãos, com tanta força e com tanta contundência? Quem foi? Saulo. Antes de virar Paulo, né? Saulo perseguiu muito os cristãos. Veja, Deus poderia fazer dele um exemplo, lançando sobre ele uma dessas situações aqui solicitadas por Joana. Mas veja as palavras de Jesus. A sabedoria divina, celeste, não extermina as paixões do homem, transforma-as. E aí eu pergunto, Saulo, que se transformou em Paulo, é exemplo ou não é exemplo dessa sabedoria celeste? Não é? A transformação dele é para nós uma metáfora. E essa comparação que a gente deve fazer todos os dias, não é? Reflete os desafios que nós temos conosco, nas transformações que devemos promover dentro de nós, para nos tornarmos divulgadores também dessa palavra de fé, de amor, de encorajamento, como Paulo de Tarso o fez. O apóstolo dos gentios divulgou a palavra de amor de Jesus Cristo, apresentou para o mundo de sua época um Deus que é amor. Ele não apresentou um Deus fulminante, um Deus que desce a mão pesada sobre aquele que é, entre aspas, o pecador. Pelo contrário, foi divulgando as palavras de amor do Cristo que ele próprio, não é, consolida sua transformação. Agora, no livro dos Espíritos, acho que na questão 948, se não me falha a memória, Allan Kardec também faz considerações interessantes sobre essa questão da educação e dos sentimentos. Ele diz assim: a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Mas tem uma condição: se for bem compreendida. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar as inteligências, conseguir-se-á, corrigi-los. Do mesmo modo que se aprumam plantas novas, essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Pois bem, com essas leituras, a gente encerra essa introdução toda que foi feita sobre a necessidade e a importância de educar sentimentos. Agora, todos nós, espíritas, todos nós que temos algum contato com a espiritualidade, todos nós que buscamos uma vivência divina nas nossas vidas, estamos todos envolvidos e imantados pela psicosfera de um planeta repleto de pensamentos e sensações, ações, atitudes extremamente complexas e contraditórias.
Vivemos num mundo que foi muito bem descrito por um historiador chamado Eric Hobsbawm, num livro em que ele chamou o século XX de Era dos Extremos. Numa passagem do livro, ele diz assim: no século XX, o homem nunca foi tão bom, tão benevolente e, ao mesmo tempo, tão cruel e tão assassino. Aí a gente pergunta, como pode o ser humano ser, a um só tempo, duas coisas tão antagônicas, tão paradoxais, tão contrárias? Porque foi durante o século XX que a humanidade se deu as mãos para reerguer nações que tinham sido aniquiladas pelas guerras. Foi no século XX que se criou uma Declaração Universal de Direitos do Homem. E que essa declaração passou a servir de base para a construção de tantas constituições federais em tantos países. E, ao mesmo tempo, encontramos episódios na história do século XX em que milhares de pessoas foram assassinadas em nome dos motivos mais fúteis e banais. Falar de educação dos sentimentos é falar da educação de uma série de elementos que formatam esse homem contraditório. Esse homem que nós somos, esse ser humano que está às vezes sentado, refletindo, meditando, buscando uma dimensão espiritual mais elevada, mas que quando está assistindo a um filme e vê o mal sobrepujando o bem, lança sua ira, mesmo que fictícia, mas lança sua ira e sua raiva, dizendo que aquele deve morrer, aquele deve viver. Não é? Veja como não é fácil, não é simples a gente se libertar dessas mazelas que nos apunhalam pelas costas o tempo todo. Em que momento a gente precisa ter os sentimentos de fato educados? Hein, Rafael? Em que momento? Não é? No momento de provas. No momento de provas. As provas, elas são das mais sutis, elas não precisam ser verdadeiras batalhas na vida. Elas acontecem diariamente, às vezes silenciosamente e nos mínimos detalhes. Veja só, ser bondoso. A bondade é um sentimento nobre, não é verdade? É um sentimento muito nobre, a bondade. Mas tem pessoas que confundem a bondade do outro com ser bobo, ser besta. E ainda ataca. Fulano, você é muito besta, muito bobo. Não está vendo que o outro está te passando a perna? Não está vendo que ele está pedindo esmola para comprar droga? Não está vendo? Sabe aquelas coisas que a gente ouve o tempo todo? Não é? E isso vai colocando em prova e em xeque a ideia de bondade, a experiência de bondade que a gente quer nutrir dentro da gente. Outro sentimento que é interessante a gente pensar nele é a resignação ou a paciência. Paciência é uma coisa muito complicada, não? Principalmente paciência com os de casa. Com os de casa. Ter paciência com os de casa é realmente uma grande batalha diária, não é? Uma vez ouvindo uma palestra de Danda, Bruno Danda, um amigo meu lá, já sempre vim por aqui também, ele disse assim que os nossos filhos são os nossos desafios evolutivos, não é? Mas não somente os filhos, os pais, os tios, os cunhados principalmente.
todos os que estão conosco nessa trilha, nessa seara do Cristo. Todos são os nossos desafios evolutivos. Desde o flanelinha que vem querer limpar a janela do teu carro, o para-brisa do teu carro no sinal, até aquele professor, ou aquele médico, ou aquela pessoa super conceituada que você conheceu na sociedade. Todos são nossos desafios evolutivos. Porque todos eles são colocados no nosso caminho com um propósito. Uns vão experimentar até que ponto nós já educamos nossa paciência. Outros vão ser colocados no nosso caminho para a gente verificar até onde nós já conseguimos educar a nossa capacidade de dizer a verdade. Outros vão ser colocados no nosso caminho para testar até onde nós somos benevolentes, amorosos, sinceros. Todos são colocados no nosso caminho com propósitos dos mais variados. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós estamos cegos e surdos para isso, mas todos estão sendo colocados ali com um propósito. Certa vez, lendo a peça Auto da Compadecida, e depois, quando ela foi adaptada para o cinema, esse trecho que eu li foi colocado, e foi muito interessante ele ter sido colocado. Jesus aparece na Terra, reaparece na Terra como um negro, não é? E nessa condição de negro, ele também era mendigo. E num dado momento, caminhando, já perto do final da peça, ele cruza com João Grilo e com o Chicó e com a Rosinha, que estavam com uma botija cheia de moedas que a tataravó da Rosinha havia deixado para a tataraneta no dia que a tataraneta fosse casar. Olha só que loucura. Não é? E aí, esse mendigo negro pede uma esmola. João Grilo imediatamente retruca: não vai dar a esmola. Não é? De pobre já bastavam eles ter que dividir o que ainda nem se sabe que tinha dentro da porca, que era a porca de barro, né? Com mais um, não, pelo amor de Deus. E aí o Chicó, o outro personagem, diz assim: que é isso, João Grilo? Vamos dar um pouco para ele também. Às vezes, Jesus se faz de mendigo para testar a nobreza dos homens. Então, essa é uma situação que, quando Ariano Suassuna escreveu a peça, ele dá muitas lições de vida no decorrer da história, que é muito engraçada. Essa é uma delas. Quando a gente tem a consciência de que Deus está em tudo e em todos, e Ele está no outro, então o outro, quando aparece com a sua necessidade para mim, não é só a necessidade dele, é uma necessidade minha também. Porque, no final das contas, é ali que eu vou demonstrar o quanto eu já tenho determinado sentimento evoluído. Agora, veja só, isso não significa, em nenhum momento, que nós devamos ser pessoas acríticas, pessoas descuidadas. Não é isso. Não é? A gente deve aprender a enxergar as coisas de uma forma mais ampla, considerando todas as situações. E isso tem que ser feito assim, rapidamente, porque quando o outro nos procura, a resposta ela tem que ser imediata. Eu não posso ficar pensando se eu vou ser benevolente, amanhã eu te digo se eu vou ser ou não. É na hora. Então, essa reflexão que a gente faz para dar um retorno para aquele que nos procura, ela é uma reflexão que se faz diariamente e em segundos, porque o outro precisa desse retorno. Então, imagine só uma escola em que a gente pudesse educar os sentimentos. Como seria essa escola? Como seria essa escola? O que se ensinaria nela?
que você imagina? Como seria isso? Será que seria aqui no Centro Espírita? Uma salinha especial, não é? Uma escola para educar sentimentos. De quebra, vamos colocar nessa escola também uma sala de aula para ensinar o ser humano a ser pai, a ser mãe. Escola para pais, não é? Maridos, esposas. Uma escola onde tivesse tudo isso. Como seria essa escola? O que se ensinaria lá? Será que existe essa escola? Você acha que existe, Leandro? Como é o nome dela? Família. Está vendo? Ela já existe. É a família. É lá a escola. Todos nós que estamos na família em que estamos porque merecemos. Estamos porque pedimos. Nós acordamos lá em cima que nós estaríamos juntos, cumprindo as etapas das nossas evoluções, que nós estaríamos ali, programados, pré-programados para amar. E não para odiar, para amar. Nós prometemos, lá em cima, no contato com as equipes responsáveis pelas reencarnações, nós prometemos e assinamos termos de compromisso, que a gente não lembra, de que a gente ia ter paciência demais com aquele filho, com aquela filha, que todo dia aprende uma forma nova de testar essa paciência. Não é? A gente disse que ia amar muito aquela criatura que vive do lado da gente e ela, de cada 20 respostas dadas, 19 são negativas, uma é positiva. A gente prometeu que a gente ia aguentar isso. E assim, aguentar sem lamuriar, para não ter que passar de novo pela prova. Né? A gente fez essas promessas, gente. Então, a escola para educar sentimentos existe. É a família, de fato. É lá que nós temos que pensar em como nós vamos trabalhar essa paciência, esse amor ao próximo. Não tem mais próximo do que o familiar, não é? É lá que a gente vai testar a nossa evolução moral, se ela de fato está acontecendo, não é? E dentro da nossa casa, existem algumas atividades que a gente pode fazer e deve, a fim de que esse procedimento educacional aconteça. Agora, sem a garantia de que o resultado será 100%. A gente tem que acreditar. Não é? Por exemplo, individualmente, você pode e deve meditar. Encontrar um momento, uma hora dentro de sua casa em que você possa meditar. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, estaríamos num mundo de regeneração. Não é? Não é fácil. Muitas vezes a gente fala o que é necessário fazer, porque a gente já tem consciência do que é necessário fazer, mas muitas vezes a gente fala e não faz. Por quê? Porque é muito difícil reestruturar sentimentos, reorganizar comportamentos. Se libertar de um hábito é como aconteceu naquela imagem. É tão difícil que quando a gente se livra dele, a gente tem saudade. Não é fácil. Não é? Dentro disso, eu relembro as palavras de Kardec. Se a educação for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Veja, quando alguém vai fazer um doutorado, ele já passou por vários níveis de formação intelectual. Já fez graduação, já fez pós-graduação, já fez mestrado, já tem toda uma carreira de títulos e vai para um doutorado. E lá no doutorado, se pressupõe que, bem, a pessoa que está fazendo um curso nesse nível, ela já guarda um conjunto de conhecimentos que dá a ela a condição de ser autossuficiente.
pelo menos naquela área que ela se propõe a se formar. E ainda assim, esse sujeito, candidato ao doutorado, esse doutorando, ele precisa de um orientador. Veja, um orientador. Assim como na graduação, quando ele foi fazer a monografia, ele precisou de orientador. Assim como na especialização, quando foi fazer o seu trabalho de conclusão de curso, o TCC, que é um artigo científico de modo geral, ele precisou de orientador. No mestrado, ele precisou de orientador. No doutorado também. Então, se os doutores das ciências humanas, quando estão se formando, precisam de alguém para orientar, em que estão num patamar de intelectualidade muitíssimo elevado, imagine nós, que não somos doutores em sentimentos. Precisamos de um orientador também. Estamos estudando sentimentos. Na escola da vida, na família, quem é esse orientador? Quem que a gente pode eleger como orientador da gente nesse contexto? Quem seria esse orientador? Como? O pai. Mas esse pai, quem seria esse pai? Será que é o pai de carne e osso? É o Pai Celestial. É o Pai Celestial. E lembra que o Pai Celestial, através do seu Filho, Jesus, disse que nos daria um Consolador prometido, que estaria conosco em todas as ocasiões, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Lembra? Quem é esse Consolador prometido? E como é que ele se revela hoje para a gente? Pelo Espiritismo. Na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, que também é apresentada no livro dos Espíritos, o homem de bem. Quem é o homem de bem? Como se reconhece um homem de bem? Quando a gente lê, a gente fica atônito, porque a gente queria que a gente fosse aquilo. Né? Numa das passagens da leitura, é dito que o homem de bem, ele ama. E porque ele ama, ele não faz sofrer. Ele não faz ninguém sofrer, porque ele ama. Quem ama não faz sofrer. Ele não mente, porque quem ama não mente. Então, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem é como se ela funciona como se fosse um roteiro, em que as palavras de Jesus tiraram delas todos os sentidos figurados, todas as mensagens que estavam por trás das palavras das parábolas, e deram para a gente um texto enxuto. Olhe, para não ter dúvida, o caminho é esse. Não é? A gente pode ir mais atrás no tempo e lembrar, por exemplo, que muitas das leis universais tratadas, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, elas também estão, por exemplo, apresentadas no Decálogo de Moisés. Veja, não matarás. Em todas as sociedades, a ideia de alguém tirar a vida de outrem, hoje, é questionável. E já houve uma época em que isso era aceito, inclusive por lei. Por exemplo, houve uma época, graças a Deus que faz muito tempo, mas houve uma época em que a lei assegurava ao pai ter o direito de matar o filho, ter o direito de matar a esposa, ter o direito de vender o filho. Era garantido isso por lei. Hoje, quando se fala isso, parece... Não, isso aí foi em outro planeta, não foi no nosso. Mas foi no nosso. Então, pense assim, os sentimentos que constituem toda a humanidade
Somos hoje uma humanidade melhor ou pior do que a humanidade que já foi? Melhor. E a gente tem que crer nisso. Porque se a gente não acredita nisso, então a gente não está sendo espírita. Porque o Espiritismo nos ensina que nós estamos aqui para evoluir. Estamos todos em evolução. O planeta está, como o Jefferson vai falar semana que vem, em uma fase transitória. Não é? De pior e de mais longe nós já viemos. Somos hoje, sem dúvida, uma sociedade melhor. Agora, não é porque nós somos uma sociedade melhor do que já fomos, que nós não devemos continuar nessa marcha, nesse progresso, na busca desse progresso moral. Educar sentimentos numa condição dessa, numa situação dessa, em que vivemos hoje, com tecnologias das mais variadas, com questionamentos de valores, com muitas pessoas se perdendo na vida, atribuindo à sua vida determinados encaminhamentos extremamente perigosos e complexos e nocivos. É uma tarefa muito complicada, muito árdua, sempre foi, não foi diferente em outros momentos, mas hoje se exige bastante, muito mais da gente, porque hoje a gente vive numa era em que as coisas estão acontecendo aqui, agora, e o mundo todo fica sabendo. Nesse exato momento. Não é? Então, nesse contexto todo, de tantas situações, tantas provas, tantos questionamentos, tantas necessidades, estamos todos envolvidos no refazimento íntimo de cada um, em busca de uma reforma moral, diante de muitos desafios. E todos esses desafios, entendam, eles não estão acontecendo nas nossas vidas para nos derrubar. Todas as provas pelas quais temos passado e passaremos, todas elas são oportunidades de aprendizado. São oportunidades que a gente tem para medir o tanto que nós já compreendemos essa doutrina libertadora. Não é? Para finalizar, eu vou lembrar de uma pequena historinha de um garoto que fazia muita traquinagem e o pai dele resolveu fazer uma coisa para que o menino percebesse o tanto de bobagens e coisas erradas que fazia. O pai chamou o filho e disse: olha, toda vez que agora você fizer uma coisa que não é boa, eu vou pregar um prego naquele poste de madeira em frente à nossa casa. O menino, nessa hora, ouviu, mas não deu trela para isso. Achou uma grande bobagem. Bem, o fato é que naquele mesmo dia, antes de dormir, ele resolveu dar uma olhadinha lá no poste. Havia 12 pregos. 12 pregos. Mas a gente conversou, era mais ou menos meio-dia, são 6 da tarde, já tem 12 pregos. Bem, o tempo foi passando e cada dia 10, 8, 12, 14 pregos eram colocados no poste. Até que um dia o menino olhou o poste, todo cheio de pregos. E aí ele pensou nas palavras do pai. E parece que a ficha caiu, porque ele ficou envergonhado. A quantidade de pregos era tão grande que quase não se via que por trás daqueles pregos havia um poste de madeira. E aí o menino decidiu fazer uma coisa. Decidiu mudar. Ele decidiu mudar porque no final das palavras do pai, o pai disse assim: cada coisa boa que você fizer, eu tiro um prego. E até aquele momento não havia nenhum prego retirado. Bem, dali para frente, novos pregos foram colocados. Mas agora não eram mais 10, nem 8. Às vezes era 1, 2. E muitos pregos começaram a ser retirados.
E assim se passaram 5 anos. E depois dos 5 anos, só havia um prego no poste. O pai reuniu a família para festejar o momento em que esse pai ia retirar aquele último prego. A qualquer momento isso podia acontecer. E quando acontecesse, o pai ia dar uma festa. E assim aconteceu. Perto das 5 da tarde, o filho chegou com um animal que havia sido maltratado e ele estava cuidando do animal. Quando o pai chegou do trabalho e viu, reuniu a família, chamou os vizinhos, retirou o prego e fez aquela festa. Não é? E o menino ficou feliz, mas não ficou tão feliz quanto o pai imaginava que ele ficaria. Ele ficou até um pouco cabisbaixo, ele ficou meio triste. O pai percebeu e todos começaram a se despedir, a voltarem para suas casas. A família começou a se aquietar. Chegou a hora de dormir. E o pai foi até a cama com o menino e perguntou para ele por que ele estava tão triste. Afinal de contas, não havia mais pregos no poste. Nenhum. E o último foi retirado. E o pai estava muito feliz porque o menino melhorou muito. Não é? E aí o menino fez uma revelação que talvez tenha sido a última grande lição que ele permitiu ao pai aprender. Ele disse assim: pai, os pregos foram retirados. Não há mais nenhum. Mas o poste está todo marcado. E algumas das marcas são muito profundas. E aí fica essa reflexão para todos nós. O que nós vamos fazer com as marcas dos pregos nos postes? Essa é a grande reflexão. Não é porque um dia eu errei que eu não possa vir ensinar alguém a não cometer o mesmo erro que eu. E se o outro abrir a boca e disser para mim, você tentando me ensinar a não cometer tal erro, logo você que cometeu tantas vezes, olha a marca do prego no poste. Lá no poste do coração da gente. A gente não tem mais nenhum preguinho ali, tirou, mas ficou a marca. A gente vai fazer com que essa marca sirva de motivo para a gente se tolher, vai fazer com que a gente use essa marca que ficou lá no nosso poste. A razão para não evoluir, para não se melhorar, para se entristecer. Ou a gente vai lembrar que isso foram as experiências que nos fizeram melhores. Então, meus amigos, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui para a gente ter essa conversa. Lembro a todos que eu e vocês fazemos parte do mesmo grupo de espíritos imperfeitos, que estamos buscando nos melhorarmos, que na tentativa de acertar, muitas vezes a gente erra. E nesses erros, a gente não deve se apoiar naquele ditado que diz que é errando que se aprende. É corrigindo o erro. Se fosse errando que a gente aprenderia, então a gente vai vai instaurar a pedagogia do erro. Vamos lá, todo mundo vai errar a partir de agora. E vamos errar. Quanto mais a gente errar, mais a gente vai aprender. Não é assim. É na correção desse erro. É na qualidade da correção do erro que a gente vai se melhorando. Problema nenhum vai aparecer na vida para derrubar a gente. Ele vai aparecer para a gente resolver. Aí a gente vai resolvendo um aqui, outro acolá. A gente resolve um mais ou menos, outro a gente resolve muito bem. E assim a gente vai se moldando como seres cada vez melhores.
Certo? Então, uma boa noite a todos. Um grande abraço no coração de cada um. E vamos agora partir para a nossa finalização. Fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso espírito ao Mestre Jesus para orarmos assim. Mestre amado Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais de tua bela e consoladora doutrina. Agradecemos a espiritualidade maior que nos inspirou no dia de hoje a tomarmos decisões que nos trouxeram aqui. Agradecemos aos nossos anjos de guarda, nossos guias espirituais, benevolentes e que nunca desistem de nós. E te pedimos, Senhor, como São Francisco pediu, que nossa vida seja plena de oportunidades para servirmos, para amarmos, para levarmos alegria, para levarmos amor, uma palavra amiga, mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido. Nas palavras de Francisco, de São Francisco, é dando que se recebe. Te pedimos, Senhor, que possamos dar, não o que temos para dar, mas aquilo que o outro necessita. Que nós possamos acertar nas decisões da vida e possamos ser felizes na medida do nosso possível. Tua luz, Senhor, que possa nos iluminar, guiar nossos passos, hoje até as nossas casas e durante a vida, até o nosso retorno à pátria amada. Muito obrigado, que assim seja.